Imagine o seguinte cenário: você volta do supermercado cheio de compras e precisa guardar isso. Você não pode guardar o queijo no armário, até porque ele vai estragar. Do mesmo jeito que tu não pode botar o saco de feijão no congelador, porque tu não vai conseguir cozinhar ele logo em seguida. Você entende que cada item tem a sua forma de ser guardado. E na programação é a mesma coisa. Nós precisamos saber a todo momento com qual tipo de dado nós estamos lidando. E hoje vamos conhecer mais sobre as variáveis. Se você caiu de paraquedas aqui, eu te recomendo assistir o vídeo no primeiro link da descrição, onde eu explico melhor como aprender lógica de programação. E agora, sem enrolação, direto pro conteúdo. Antes de te contar como criar a sua primeira variável através do pseudocódigo, eu vou dar uma pequena introdução sobre o que são variáveis e por que elas parecem tão confusas no início. Começando com uma situação do seu dia a dia. Quando você salva o contato de alguém no seu celular, você não simplesmente digita apenas o número da pessoa lá, né? Você dá um nome ao contato e após isso você salva o número daquela pessoa. E ao salvar um contato de uma pessoa, o que você acabou de fazer foi criar uma variável dentro do seu celular. Pensa em uma variável como se fosse uma etiqueta. E vamos quebrar ela em 3 partes. Você teria o nome da variável, que no nosso exemplo seria o nome do contato. Você tem o valor dela, que no nosso caso é o número do contato. E por último, nós temos o tipo da variável. Como estamos salvando um contato no nosso celular, nós podemos digitar apenas números no valor daquela variável. Pensa que o tipo serve para que você não salve outro valor lá. Imagina se fosse possível digitar letras no número de um contato. Ao tentar ligar, simplesmente daria um erro e não efetuaria a ligação. O valor é o ouro da sua variável. Lá sempre vai conter aquilo que você digitou. E o nome da variável serve para você conseguir acessar esse valor. Você não precisa decorar o número de todos os seus amigos ou familiares. Basta você ir na agenda e digitar o nome dessa pessoa que você vai conseguir ver o valor do número dela. E sabe por que o nome é variável? Pois você pode mudar ela a qualquer momento. Se tu digitou o número errado de alguém na agenda, tu não precisa criar um contato novo. Tu pode simplesmente ir lá, editar e mudar o número daquela pessoa para o número correto. E na programação é a mesma coisa. Para criar nossa variável, podemos simplesmente utilizar um var para indicar que estamos criando uma variável, botamos o nome dessa variável, botamos o tipo dessa variável, então podemos colocar como integer, já tu vai entender o que é. E após isso, podemos passar o valor para ela. Podemos simplesmente utilizar um contato, uma flechinha e o número 999998888. E caso eu quisesse mostrar esse valor na tela, eu poderia simplesmente passar o nome dessa variável para um print. O print é basicamente uma funcionalidade do nosso computador para exibir valores em tela. Então aqui abriríamos parênteses, colocaríamos contato e fecharíamos parênteses. Lembra, para acessar o valor da variável, basta a gente utilizar o nome que demos para ela. Agora que você sabe exatamente o que é uma variável e como acessar ela, eu vou te mostrar todos os tipos de variáveis. Mas antes, eu preciso te dar a minha visão do porquê algumas pessoas acham tão difícil e tentam decorar todos os tipos das variáveis. Na aula passada, eu te provei o porquê é tão difícil aprender lógica de programação e aprender uma linguagem ao mesmo tempo. E no caso das variáveis, é o mesmo problema. Muitos iniciantes ficam preocupados em decorar int, string, float, porque acham que isso é um bicho de 7 cabeças. E o problema é que eles tentam entender o que são as variáveis e como elas funcionam, ao mesmo tempo que decoram todos esses nomes difíceis que muitas vezes eles nunca ouviram falar. É a mesma armadilha que eu citei na aula passada, onde as pessoas tentam aprender uma receita com um livro escrito em mandarim. E hoje, usando o nosso bom e velho pseudocódigo, nós vamos focar somente em guardar as informações, sem nos apegar em regras ou sintaxe de linguagem. Vamos focar somente na lógica por trás disso. Agora que tu já sabe explicar o que é uma variável até para um peixe, vamos entender o porquê o nosso computador precisa saber os tipos das variáveis. Na aula passada, eu comentei sobre o computador não ter bom senso, mas ser muito literal e obediente. E é por esse motivo que a gente precisa ser mais específico com ele e mostrar a todo momento o tipo de informação que estamos guardando. Vamos pensar no exemplo do celular de novo. O seu celular, ele é programado para saber que ele precisa ligar para o valor de um contato e não para o nome. Porque, como eu disse antes, imagina se fosse possível ligar para o número mãe
MAE. Obviamente daria um erro. Então por isso que o nosso celular é programado para esperar somente números no valor do contato. E o celular faz isso pois cada informação tem uma finalidade diferente. Com números a gente consegue fazer contas e com textos a gente consegue exibir eles em tela. E essa é a principal função dos tipos de dados. Eles avisam para o computador qual a natureza daquela informação para que ele saiba o que ele pode e não fazer com ela. Quer mais um exemplo? Pensa na tua calculadora. Imagina se tu pudesse digitar Alisson e dividir por 7. Obviamente o resultado ia ser um erro. E agora que tu já sabe exatamente o que são as variáveis, eu vou te mostrar os 4 tipos principais através do pseudocódigo. Vou começar apagando aqui então. Eu vou criar para nós uma nova variável. O nome dela vai ser nome e eu vou mostrar para vocês o tipo string. Vamos passar aqui então string e no valor dessa variável vamos passar o nome Alisson. String aceita qualquer coisa que seja uma palavra, uma frase, aceita números e até símbolos. E para o computador entender que é um texto, nesse caso nós passamos entre aspas. O segundo tipo nós já vimos no início da aula, é o nosso número. Então vamos criar aqui um var nota, passar para ele o tipo integer. E aqui na nota vamos simplesmente passar uma média, né? Vamos de 7. O integer, como o próprio nome já diz, ele aceita qualquer número que seja inteiro. Portanto, ele não pode ter vírgula. Beleza, então, Alisson, mas se eu quisesse criar um número com vírgula, como eu faço? E aí eu te apresento o nosso terceiro tipo, que é o double. Vamos simplesmente fazer um var nota 2 e vamos passar para ele o double. Aqui no nota 2, vamos simplesmente passar o valor de 7,5. No double, nós aceitamos qualquer valor inteiro ou com vírgula. E tanto no inteiro quanto no double, nós podemos fazer operações aritméticas que vamos aprender um pouco mais para frente. Por último, mas não menos importante, nós temos a nossa variável booleana. Aqui podemos simplesmente fazer uma variável, podemos fazer uma de cliente ativo e vamos passar para ela o boolean. Agora, no valor, nós podemos passar para esse tipo de variável somente 2, verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, podemos simplesmente digitar verdadeiro. Esse é o tipo de variável mais simples. Pensa que ele funciona como se fosse um interruptor, um liga e desliga, que serve somente para checar condições. Eu quero que tu não se assuste com os nomes em inglês, eu preciso simplesmente que tu entenda a lógica que podemos guardar números, textos e respostas de sim ou não. No vídeo de hoje, nós descobrimos que para o nosso algoritmo funcionar, ele precisa de lugares para guardar informações. E esses lugares são as variáveis, que contêm um nome, um tipo e um valor. E o motivo pelo qual nós precisamos indicar o tipo das variáveis é para ajudar o nosso amigo literal, que é o computador. Precisamos sempre indicar se é um texto, um número ou se é uma resposta de verdadeiro ou falso. Como sua pequena tarefa de hoje, eu não quero que tu descreva nada, não quero que tu digite nada, eu quero que tu simplesmente olhe ao seu redor. Eu quero que você escolha 3 objetos e transforme eles em variáveis. Por exemplo, a variável cor da minha garrafa. O valor dela é azul e o tipo dela é texto. Ou a quantidade de livros, o valor dela é 5 e o tipo dela é inteiro. Apenas isso por hoje. Só preciso que você enxergue o mundo como variáveis e dessa forma você vai começar a pensar como um programador. Na próxima aula, vamos aprender como trabalhar com essas variáveis através das nossas decisões e dos nossos operadores lógicos. Nós vamos finalmente fazer o nosso programa começar a pensar. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Peço que se inscreva no meu canal para continuar acompanhando essa jornada. Te vejo na próxima aula. Tamo junto!